Fala galera, tudo bem com vocês? Professora Yara Santana dando continuidade ao estudo de Excel. Hoje estudaremos o tópico gráficos. Mas antes disso, vamos dar uma revisão rápida da aula anterior. Na aula anterior, nós estudamos uma das funções mais importantes e versáteis dentro do Excel, que é a função se. Essa função foi criada para retornar resultados de testes lógicos, por oferecer ao usuário a possibilidade de estabelecer condições em um teste e, a partir destes testes, obter diferentes retornos. Então, nós estudamos a sintaxe dela, a estrutura e vimos na prática como que se utiliza. Então, eu coloquei só uma das questões. Foram duas questões, eu coloquei o exemplo de uma só para a gente dar uma revisada, onde nessa atividade tem controle de vendas dos vendedores e na comissão pede para dizer se tal vendedor vai receber comissão ou não, né? Se qual vendedor vai receber comissão ou não. E para isso nós podemos utilizar a função se. E como que funciona? Relembrando, como eu falei no texto, ela retorna resultados de testes lógicos. Então, essa função ela sempre vai precisar de um cálculo e a partir desse cálculo vai retornar alguma coisa. No caso dessa atividade, o que vai retornar a partir do cálculo é se o vendedor ganha comissão ou não. Então, como que seria aqui? Igual se E5, que é a localização da quantidade do primeiro vendedor, porque lembrando lá das primeiras aulas, nós não colocamos o número em si, nós colocamos a localização. Então, lá no E5 tem o valor de 5, que foi quanto a Denise vendeu. Então, E5 maior que 5. Certo? Por quê? Porque uma observação importante na questão é que ele dizia que só vai ganhar comissão se for maior que 5. Então, a base é isso, ganha comissão ou não se for maior que 5 a venda. Então, se E5 for maior que 5, apareça comissão, se não, apareça sem comissão. No caso, ela vendeu 5, 5 não é maior que 5. Né? Ela vendeu 5, então ela não vai ganhar comissão. E assim por diante. Por exemplo, o Afonso, que é o segundo vendedor, ele vendeu 8 no dia 5 de agosto. Então, se E6 for maior que 5, ganha comissão, senão não ganha. Então, ele vai ganhar aqui porque ele vendeu mais que 5, 8 é mais que 5. E assim por diante. Então, essa fórmula, ela sempre vai funcionar com um teste, um cálculo, e dependendo desse cálculo, vai retornar um valor verdadeiro ou um valor falso. Um valor verdadeiro se a informação bater com o cálculo, e um valor falso se aquilo ali não estiver batendo com o cálculo, for um resultado falso. Por exemplo, a Denise 5 é um valor falso, porque não bateu com o cálculo, que precisava ser maior que 5. Compreenderam? Pronto, então dando continuidade, revisão do conteúdo disponibilizado no Classroom, eu disponibilizei duas questõezinhas, uma utilizando mini gráficos e outra utilizando gráficos normais, que é a nossa aula de hoje. E nessa aula nós vamos responder a atividade juntos. Como eu falei para vocês, eu sempre disponibilizo o conteúdo antes da aula, para vocês tentarem resolver a atividade caso não consiga, ou fique alguma dúvida, aguardar para ver na aula, mas sempre tentar fazer antes. Então, nós vamos responder juntos essas duas primeiras questões, no caso, que são só duas, né? Então, dando início à nossa aula de hoje, mas antes disso, galera, eu queria pedir logo desculpa por qualquer barulho. O som hoje não vai estar tão legal, tá? Porque eu não tô com um fone tão bom e as motos ficam passando, os vizinhos, então mil desculpas pelos barulhos que podem aparecer na aula, mil perdões. Então, vamos lá. Aula de hoje. Nessa aula, nós iremos trabalhar com mais um elemento que o Excel nos oferece, que irá deixar nossas planilhas bem mais avançadas e ilustradas, que são os gráficos, né? Utilizando os gráficos. Eles não servem especificamente apenas para deixar uma planilha mais bonita, colorida, ou para representar nossos dados em forma de desenhos. Sim, eles também servem para isso, galera, mas vai bem mais além, pois eles nos ajudam a entender melhor os dados com os quais estamos trabalhando, para que possamos analisá-los de diversas formas. Existem pessoas que conseguem entender bem melhor quando a informação é passada em dados para um gráfico, né? Então, é uma das coisas mais importantes que nós precisamos aprender, os gráficos, porque assim, galera,
Caso o objetivo de vocês seja algum dia trabalhar dentro de uma área administrativa, de alguma empresa ou até numa empresa própria de vocês, é indispensável o uso dessa ferramenta, é indispensável o uso do gráfico, o conhecimento dos gráficos, tá? Porque é bem moderno e para apresentação de resultado de vendas, despesas e muito mais, ela pode nos proporcionar muito conhecimento, pode nos ajudar muito, tá? Então, dentro de uma empresa, numa reunião, numa palestra, é muito importante. Ou então, mesmo que não seja uma reunião, uma palestra, mas só para você mostrar os gráficos do setor financeiro, ou de qualquer outro setor, os gráficos são indispensáveis, tá? Então, levando para o lado profissional, aprender isso também é muito importante, tá? Então, dando início... Opa, já ia para a parte das dúvidas. Dando início aqui, vamos para a prática para começar a nossa explicação, tá? Então, galera, com os gráficos nós conseguimos ter intuições e total compreensão do que está acontecendo com informações da nossa planilha em uma questão de segundos. Porque, por exemplo, pode ter pessoas que não entendam as informações em uma planilha muito grande, lotada de informações. Quando passa para um gráfico, fica mais fácil, mais claro a informação. Né? Já existem outras pessoas que não entendem tão bem dentro de um gráfico. Mas, no geral, é muito importante os gráficos para principalmente a área profissional. Então, galera, para dar início, eu digitei aqui as duas questões da atividade, tá? E aí a primeira explicação é a seguinte: para nós encontrarmos os gráficos, quando a gente entra no Excel, clica em documento em branco, a gente já vai para essa primeira página, né? A página inicial. Vindo em inserir, logo a gente localiza os gráficos e os mini gráficos, ó, bem no meio os gráficos e um pouco mais do lado os mini gráficos. São esses dois que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Então, eu vou começar pela atividade 2, né, a segunda questão, porque ela trabalha o gráfico. E depois a primeira, que ela trabalha o mini gráfico, tá? Então, assim, quando a gente vai dar uma olhada melhor nos gráficos, ó, ele dá gráficos recomendados e dá vários tipos de gráficos, ó. Gráfico de coluna, gráfico de linha, gráfico de pizza, gráfico de hierarquia, vários tipos de gráficos pra gente, ó. E quando a gente clica do lado de algum, por exemplo, ó, gráfico de colunas, aí eu clico aqui, ele me dá vários outros tipos de gráfico de coluna. Então eu tenho um tópico coluna, quando eu clico eu tenho vários tipos, ó. Coluna 2D, coluna 3D, barra 2D, ó. Agora, vamos supor que eu quero esse. Eu vou clicar. Mas não ficou com nenhuma informação. Então, vou apagar, vou lá de novo e vou tentar aqui nos gráficos recomendados, por exemplo. Olha o que apareceu para mim. Para criar um gráfico, selecione as células que contêm os dados que gostaria de usar. Então, galera, esse é o segundo ponto, né? O primeiro ponto eu já expliquei onde é que a gente encontra os gráficos, e o segundo ponto que eu quero falar para vocês é o seguinte: sempre para a gente colocar um gráfico, nós precisamos selecionar as informações que vão estar, né? Que precisam conter dentro dos gráficos. Então, o segundo ponto muito importante é a gente selecionar aquilo que nós queremos dentro do gráfico. Então, por exemplo, lá na atividade ele só pede segunda, quarta e sexta. Eu vou selecionar todo o gráfico, tá? Eu não vou selecionar só esses três. Eu vou selecionar todo o gráfico. Eu vou vir aqui em gráficos de coluna e vou clicar aqui nessa primeira opção mesmo. Para mim tá tranquilo essa primeira opção, ó. Quando eu clico, olha que simples e interessante. Ele já coloca todas as informações. Aí um ponto importante que eu queria falar para vocês é que eu não encontrei o tipo de gráfico da questão. Eu acredito que é porque essa questão, eu peguei esse modelo da internet e eu não me toquei que o gráfico era mais desatualizado. Eu estava olhando aqui os gráficos que tem nesse Excel mais atualizado, são gráficos mais atualizados, né, mais bonitos. Então eu não encontrei aquele. Ou tem e está muito bem escondido. Mas todos os gráficos, galera, é a mesma base, tá, de informações, só muda o modelo. Então, por exemplo, aquela questão, ela usa um gráfico de coluna, então é só eu vir nas opções de coluna e escolher a que eu mais gostei, a que mais se identifica com a questão, a que mais eu vou conseguir entender. Então, por exemplo, esse tá bem tranquilo, ó. Tranquilo, a primeira opção de gráfico que ele dá, gráfico 2D, ó.
Bem tranquilo. Aí vamos lá editar esse gráfico. Vejam só que nós temos título de gráfico. O título de gráfico, eu consigo colocar um nome bem legal no título de gráfico. Eu consigo modificar essas informações aqui embaixo. Eu consigo modificar a cor do meu gráfico. Eu consigo fazer várias coisas. Vejam só que quando eu clico no gráfico, ó, aparece mais informações de design do gráfico, onde ele me dá opções de adicionar elemento do gráfico, onde aqui eu posso colocar eixos. Olha só, quando eu clico em eixo principal e eixo horizontal, ó, olha como muda, tá vendo? Quando eu clico aqui em título dos eixos, ó, título, para me adicionar um título embaixo, para me adicionar o título principal que já está, ó, aqui do lado. Se eu quero colocar um rótulo de dados, ó, no centro, na extremidade, olha aí a informação andando, ó, na base, na extremidade, ó. Então a gente pode editar tudo isso daqui. Pode colocar uma legenda dentro do nosso gráfico, ó, na direita, na esquerda, olha que legal, ó. Vendo? Então aqui na esquerda, ó, eu consigo deixar, na esquerda não, na... Cadê? Tinha ficado? Pronto, na direita, ó, eu consigo deixar aqui do lado, fica melhor, mostrando pra mim que cada cor significa azul, valor máximo, laranja, valor mínimo, e aqui embaixo eu tenho os dias da semana, ó, segunda, terça, quarta, e aqui em cima o título do gráfico, ó, onde eu posso colocar bolsa de valores. E pronto, eu posso modificar do jeito que eu quiser o meu gráfico, ó. Aqui eu tenho estilos de gráficos, ó. Vários tipos de estilo de gráficos para o gráfico de coluna. Então, olha que interessante. Tá? Então, assim, galera, é basicamente isso. A parte dos gráficos, ela é bem simples, porque você só precisa selecionar as informações e ir lá, colocar o gráfico que você quer, é o tipo de gráfico que você quer e pronto. E aí quando você clica no gráfico, ele te dá opções de adicionar elementos como eu falei, títulos, legendas, linhas, enfim. Por exemplo, você pode colocar essa legenda, esse título que está aqui embaixo, ou não botar título nenhum, colocar essas informações aqui de valor máximo, mínimo, do lado, em cima e embaixo. Você pode modificar todas essas informações só aqui em adicionar elemento do gráfico. Você pode mudar o layout do seu gráfico, ó. Vendo? Então é bem simples mesmo. Eu quero me prender mais na outra planilha, porque é um pouquinho mais complicado essa questão, mas também é bem simples, bem interessante os mini gráficos e muito utilizados. Só que a questão em si ela é só um pouquinho mais complicada, então eu quero me prender mais nisso, mas na hora que vocês estiverem fazendo as atividades, as dúvidas que aparecerem quanto a qualquer um dos dois gráficos, pode estar me perguntando que eu vou ajudar vocês. Então vamos lá. Então galera, mas basicamente eu fiz o quê? Eu selecionei, né, onde eu queria os resultados, tá? Porque como é um mini gráfico para cada região, então tem que fazer bem do ladinho os resultados para ficar coladinho, né? Igual região norte, o gráfico da norte, sul, o gráfico da sul e assim por diante. Então, apenas selecionei, adicionei aqui na página inicial as tabelinhas, todas as tabelas, e mesclei e centralizei, para ficar dessa forma, um por um. Então, assim, do mesmo jeito dos gráficos normais, os mini gráficos, a gente precisa selecionar as informações, tá? Então, assim, aqui nessa questão, nós precisamos de todas as informações das regiões e de cada trimestre, somente a informação. Então, já selecionei. Depois que eu seleciono, eu venho em inserir e venho em mini gráfico linha. Tem linha, coluna, ganhos e perdas. Eu vou vir em linha, que a questão usa linha, e eu vou clicar. Quando eu clico, ele mostra que já está marcado o intervalo de dados, que é todas as informações que vão para dentro do gráfico. Mas a gente precisa colocar o intervalo de locais, que é para onde o gráfico vai. Então, o gráfico vai para o G e H, né? Do G e H 4 até 8. Então, como que a gente faz? A gente poderia muito bem digitar, mas a gente, em vez de ter que digitar, nós podemos simplesmente selecionar. Mas não é clicar e arrastar. Aqui é um pouquinho diferente. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar, Ctrl
e 1 por 1, tá? Deixa eu fazer aqui de novo, que deu erro, peraí. A gente vai em Ctrl e vai clicar 1 por 1. Ctrl, 1 por 1. Segura o Ctrl e marca todos 1 por 1. Pronto. Então, aqui a gente não vai clicar e arrastar, a gente vai clicar em Ctrl e clicar em 1 por 1. Pronto. E ele marca todos os locais para onde o gráfico vai. Clica em OK e pronto. Porém, ainda não está igual a da atividade. Por quê? Porque está separado e não está com os marcadores. Como assim? Quando a gente seleciona os gráficos, abre uma nova aba, como vocês viram, para a gente editar os mini gráficos, ó. Que tem tipo, mostrar, estilo, agrupar. Então, tipo é linha. Mostrar, nós vamos marcar os marcadores. Quando a gente marca, ele dá várias opções de gráficos de marcadores, que é esses pontinhos. E nós vamos clicar no que mais se encaixa com o da atividade, ó, que é esse, tá? Então, a diferença de marcar e mostrar marcadores é só para ficar com os pontinhos marcando, ó, certo? E, por último, para separar, nós vamos vir em agrupar e clicar em desagrupar. E pronto, galera. Simplesmente assim, viu só? Bem simples e bem fácil, porém tem algumas informaçõezinhas a mais, por isso que eu quis me prender mais a essa atividade, tá certo? Então, é assim que se utiliza os mini gráficos, vindo em inserir, escolhendo o gráfico que você quer e editando conforme eu editei essa questão, e na outra da mesma forma selecionando as informações, indo em inserir e escolhendo o tipo de gráfico que você quer. E ao editar, né, ao escolher no caso, você pode editar todas as informações do seu gráfico, título, informações, mais para a direita, mais para a esquerda, enfim, editar tudo, tá certo? Então, voltando aqui para o nosso slide, vamos dar continuidade. Eu queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida, para vocês estarem perguntando no meu privado, no Classroom ou no YouTube, aonde quer que vocês estejam vendo essa aula, vocês podem me perguntar para me estar ajudando de uma forma mais explicada ainda, se não tiver ficado claro na aula, tá, galera? E na próxima aula nós vamos entrar na parte de aprender a inserir e formatar ilustrações no Excel. As imagens, formas, símbolos e outros elementos servem para incrementar o nosso documento, deixando mais completo e bonito visualmente. Você pode adicionar o logotipo da sua empresa ou da empresa em que você está trabalhando em catálogos com o preço e a quantidade dos produtos que serão enviados futuramente para clientes, e ainda pode adicionar fotos dos seus produtos e formatá-los para deixar no tamanho necessário. Então, a seguir, você verá como faz isso e muito mais, a seguir na próxima aula, tá? Então, assim, olha que interessante, imagina aí você fazendo um documento super elaborado no Excel, colocando as informações, colocando um gráfico para mostrar essas informações em dados no gráfico e ainda adicionando uma imagem da logotipo da sua empresa. Fica muito profissional e muito interessante, e você com certeza sai ganhando muito se você já tiver esses conhecimentos e muito mais para trabalhar numa empresa que utiliza tanto o Excel como um facilitador de vidas, tá? Então, na próxima aula nós vamos entrar nesse tópico, beleza, galera? E eu vou trazer mais exercícios gerais para a gente estar trabalhando. A gente está trabalhando sempre por partes do que a gente vai ver na aula, mas depois eu vou trazer uma atividade para a gente trabalhar em uma só, tudo que a gente viu até aqui, para também servir de mais uma revisão geral, beleza? Então, por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado, até a próxima, e eu queria deixar essa frase para finalizar: acredite em você, invista em você, lute por você e você vai chegar onde sempre sonhou, e talvez até onde nunca sonhou em chegar. Acredite nessa frase, medite nela e até a próxima aula. Valeu, galera!